Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e hoje eu vou acompanhar o Mauro para a gente falar dos destaques dessa semana aqui na Corte. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista do Supremo Tribunal Federal, da Secretaria de Comunicação, e vou conversar aqui com a Mari para contar exatamente o que aconteceu nessa semana cheia aqui no Supremo, mais uma para variar. Vamos começar com um assunto que está sendo amplamente comentado agora, que foi o atentado que aconteceu na quarta-feira dessa semana, aqui em frente ao edifício sede do Supremo. Está aí em todas as redes sociais, nos portais de notícia nacionais e internacionais, e foi o tema da abertura da sessão plenária de hoje. Os ministros lamentaram essa ação violenta e falaram sobre o contexto em que esse atentado aconteceu. A gente separou uma fala do presidente logo no começo da sessão. Vamos ouvir? Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência. Você vê que o ministro, Mário, está com uma cara triste, né? Está uma cara pesarosa mesmo, quer dizer, um ato absurdo, né? Um ato violento, né? Sem razão de ser, né? Então ele traz essa coisa de estamos com ódio na sociedade, né? Ele traz essa coisa, então ele faz um retrospecto das ações violentas que vem acontecendo aí, principalmente depois das eleições de 2018, né? A desinformação que se usa para se chegar parece que manietar pessoas, né? A fazer as pessoas começarem a querer agredir quem é contra, né? Ele fala na pluralidade, mas a democracia é feita do plural, né? Pensamentos diferentes, mas respeitando a democracia, respeitando os órgãos, né? E aí a coisa vai passando disso para outro lado, né? Para um outro lado de violência, de ódio, chegando a esse caso de uma pessoa se explodir na porta do Supremo Tribunal Federal, num ato que a gente, por enquanto, imagina isolado, né? O ministro Gilmar Mendes se manifestou também, que é o decano da Corte, né? Ele fala também dessa coisa, né, desses atos contra a democracia que vem já acontecendo também, principalmente desde as eleições de 2018, e investidas contra a democracia. O ministro Alexandre de Moraes fala também o perigo de banalizar essas ações que têm acontecido contra a democracia, assim, manifestações fortes dos ministros no plenário, bem marcantes mesmo. Foi uma surpresa ruim para uma quarta-feira, né? Pegou todo mundo. Muito complicado. Realmente, final do dia, já os ministros estavam em sessão, estava acontecendo a sessão do plenário, e aí a gente já tem informação, Mari, o caso já está em investigação, claro, e a investigação vai ser conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes aqui no Supremo Tribunal Federal, porque faz parte desses atos antidemocráticos, né, que têm acontecido aí e que estão sob, né, essas investigações estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, pelo que eles chamam de prevenção, o caso vai seguir sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, então, que vai conduzir a investigação desse caso, enfim. Então, vamos tentar descobrir aí se existe mais por trás disso, o que aconteceu nessa investigação bem importante. E um último fato acontecido agora há pouco, antes da gente vir aqui para o estúdio, a governadora, a vice-governadora do Distrito Federal, esteve aqui com o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso e outros ministros, né, falar o que está sendo feito, né, demonstrar aí a investigação que está acontecendo por parte do governo do Distrito Federal, enfim, mostrar essa interação entre o governo e entre as instituições, na verdade, né? Certo. Dando continuação, outro destaque foi a realização da audiência pública sobre a lei das bets, né, apostas online. Essa audiência durou 2 dias consecutivos e começou nessa segunda-feira. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Fux, que é o relator da ação. É uma ação direta de inconstitucionalidade em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, pede que a lei das bets seja declarada inconstitucional aqui pelo Supremo. Só no primeiro dia foram ouvidas 30 expositores. O tema é extenso, complexo, né, Mauro? Muito pujante. Essa lei, Mari, ela regula a atividade das apostas online, né? Já havia uma regulação de apostas e essa veio para regular as apostas online, virtual. Hoje em dia isso é feito no celular, no tablet, no computador, né? Um dos grandes problemas trazidos, inclusive, na audiência pública por muitos expositores, essa facilidade de você agora colocar
o banco da pessoa está no Sim. celular, a agência bancária está no celular, o dinheiro dela está ali e a aposta está ali do lado. E amplamente divulgado também, né? Em redes Publicidade em sociais, sites. tudo, exatamente explosivo. A ministra do Executivo comentando que ela estava jogando um joguinho lá infantil e de repente recebeu uma Sim. propaganda no meio do jogo sobre o tal do tigrinho, né, conhecido, que é uma das Sim. bets conhecidas. Então, assim, isso está atingindo crianças, adolescentes. Essa, inclusive, uma das alegações é essa, né, assim, problemas mentais, problemas de saúde, problemas familiares, problemas com bebida, porque, né, enfim, as pessoas estão jogando dinheiro que recebem até de assistência do governo, aqueles benefícios continuados, estão usando para jogar, não estão levando comida para casa. Isso traz revolta quando não conseguem ganhar. Violência doméstica, violência contra a mulher foi apontado na audiência. O problema do endividamento, as famílias estão ficando endividadas, não tem dinheiro para sustentar filho, para tocar. Então, assim, não é tributado esse jogo que é feito por enquanto, sem essa... Está regulamentado, muitas dessas bets são no exterior, não tem tributação, o governo não está ganhando nada com isso. O SUS tem mais trabalho para cuidar dessas pessoas que estão ficando doentes. É um problema, assim, que pelo que alertaram, pelo que apontaram nessa audiência pública, gravíssimo. O próprio ministro relator comentou, né, da importância de se trabalhar com afinco sobre esse tema por conta das questões de saúde mental, psicológica das pessoas que acabam optando por jogar e perdem o controle, né? Totalmente, tanto que ele já no final logo após a audiência, ele deu uma liminar. Havia um pedido de liminar para suspender, enfim, os jogos, porque o questionamento dos autores são 3 ações já: a Confederação Nacional do Comércio, Partido Solidariedade e agora, mais recentemente, a PGR também, contra essa lei. Eles dizem, né, enfim, que desrespeita direitos fundamentais do ser humano, esses que a gente estava comentando, inclusive da propriedade. As pessoas estão perdendo os seus bens, estão vendendo coisa para jogar, é um vício, ludopatia, eles usavam muito essa expressão, né, a doença ligada aos jogos, né? Então, o ministro, logo após a audiência, ele deu uma liminar para... Ele sentiu necessidade de que algo fosse feito diante de tanto problema que foi relatado ali. Então, assim, as partes diziam muito que existe regulamentação, que eles estão tentando... A legislação que regulamenta é nova, é do final do ano, dezembro de 2023, essa lei que é questionada. É bem nova. E tem já portarias regulamentando a partir de janeiro como é que isso deveria funcionar. Então, a solução que o ministro Luiz Fux, relator, achou foi essa. Ele determinou que essas portarias que começam uma das portarias principais que regulamenta a publicidade, o funcionamento, entrasse em vigor já imediatamente, porque ela, inclusive, não permite que seja feita publicidade para públicos, especialmente crianças menores e adolescentes, menores de 18 anos, exatamente, né? Então, assim, ele já pede isso e que o Ministério da Fazenda arrume uma forma de impedir que se use benefício de prestação continuada, esse benefício que o governo dá para as pessoas mais vulneráveis, que isso seja usado para jogar também. Então, foram duas, né, uma decisão com esses 2 aspectos. Isso já foi a referendo dos ministros numa sessão virtual do plenário, sessão extraordinária do plenário virtual, que acontece hoje, e a gente, né, no final agora da tarde, a gente já tem todos os ministros votaram, acompanhando o relator, mantendo essa liminar, então, para que seja aplicado já essa portaria que prevê uma série de regulamentações, né, principalmente voltada para a proteção de crianças e adolescentes, já entre em vigor imediatamente, enquanto o caso ainda não é julgado no mérito, que ele diz que pretende julgar o mais rápido possível. A gente está no final do ano, a possibilidade que no começo do ano aí de 2025 isso vá a plenário. Que ótimo, também importante, né? E mais um tema... ser tratado rápido também. Sim, muito importante. Continuando, já os julgamentos da semana começaram com a ação sobre letalidade policial no Rio de Janeiro, conhecida também como o ADPF das favelas. O relator, o ministro Edson Fachin, apresentou o resumo do caso e foram ouvidos os argumentos das partes e de órgãos e instituições e entidades da sociedade civil admitidos no processo. Isso, Mari. Esse é um tipo de julgamento que o ministro Luiz Roberto Barroso montou a partir da sua presidência, né, que ele divide os julgamentos em 2 momentos. No momento, o relator faz o relatório, são ouvidas as partes, principalmente quando tem muitas sustentações, muita gente para falar, e aí ele interrompe o julgamento e remarca a continuidade para votação do caso para um outro momento, né, mais adiante, para dar tempo dos ministros, enfim, analisarem o que foi colocado ali. Então, esse julgamento de mérito dessa DPF já
ela é muito, vamos dizer, muito popular também, está muito na boca das Sim. pessoas, na imprensa muito, né? Porque essas operações policiais no Rio de Janeiro sempre Envolvem trazem muitos interesses também, muito né? interesse, muita violência. A gente viu nas manifestações muitos movimentos sociais ligados principalmente a populações negras, que Sim. normalmente os dados ali mostravam que são, né, alvos muito... gente morta na favela, 70%, 80% são negros, né? Então, assim, é uma violência contra pessoas vulneráveis e contra pessoas negras. Muito interessante. O ministro Fachin, relator dessa DPF, já tomou várias decisões, né, várias determinações, muito conhecida, a instalação de câmeras corporais, que os policiais usassem, GPS, câmeras também nas viaturas da polícia. É uma decisão que isso vem até... Por isso que é uma DPF que acaba interessando outros estados, porque isso está se espalhando. Em São Paulo já se discute instalação de câmeras, já tem outros estados instalando câmeras, então assim, isso vale para a segurança pública como um todo. Determinaram que não se usasse helicópteros, porque diziam que o helicóptero serviu como uma base de atirador mesmo. Eles lá de cima atiravam, e aí para você acertar um inocente, uma criança, né, é uma grande probabilidade. Então, o uso de helicópteros só em casos excepcionais, justificado perante o Ministério Público, né? A necessidade de registrar depois tudo, fazer um relatório dizendo como foi, como é que aconteceu a operação, o porquê da operação, proibindo ou assim, ao máximo possível realizar operações policiais perto de escolas, creches, hospitais, só em casos muito excepcionais. Então, várias medidas já foram tomadas pelo Supremo, o ministro Edson Fachin, referendadas também pelo colegiado, pelo plenário, e ficou muito claro né, nas sustentações que só essas medidas já reduziram bastante a letalidade policial no Rio de Janeiro. Então, assim, um dos pedidos, de várias partes que se manifestaram, é a manutenção dessas liminares, dessas decisões, dessas determinações, mas o efetivo cumprimento delas. Porque dizem partes que o governo do Rio não estaria cumprindo a determinação que seria necessário, então, impor. Então, esse é um dos pedidos, né? A discussão é essa. Você tem que ter a segurança pública. É necessário, segurança pública não pode faltar. O ministro Luiz Roberto Barroso, no final, fala: a gente não quer ser condescendente com o crime, mas não podemos tolerar vítimas inocentes morrendo por conta de operação da polícia. Então, a discussão é essa: manter uma segurança pública, garantir a segurança pública, que é um direito constitucional, mas garantir direitos fundamentais, que são constitucionais, de direito à vida, direito, enfim, a tudo que está sendo tirado quando você mata uma pessoa. Então, essa é a discussão que está aí, e o caso, então, agora, o presidente marca para um próximo momento, o começo da votação desse caso. É bem amplo também, né? Já quinta-feira, após as falas sobre o ocorrido na noite de quarta-feira, foram julgados os recursos do ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello e 2 assessores por corrupção passiva. Inclusive, essa condenação aconteceu aqui no Supremo, né? Foi, Mari. Em 2023, em maio, Fernando Collor, ex-presidente da República, ex-senador, né, foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, junto com esses 2 empresários que trabalhavam com ele, né, Luiz Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi. O caso envolve lá desvio de valores da BR Distribuidora. Ele recebeu dinheiro para viabilizar um contrato entre essa BR Distribuidora e uma empresa, UTC Engenharia, né? Enfim, aí o plenário do Supremo condenou os 3 por corrupção passiva nesse caso, e aí então eles recorreram, questionando principalmente uma questão de dosimetria da pena, que é o tamanho da pena. Você é condenado por um crime, e aí então existe, a partir da condenação, e qual vai ser a pena? E aí tem todo um cálculo, a dosimetria são 3 etapas, né? Primeiro você tem a pena base, lá que diz, pelo crime que você cometeu, o Código Penal ou a lei diz que a pena é desse tamanho até tanto. Depois você tem majorantes, eu anotei aqui, você tem as majorantes e as minorantes, né? Se aumenta a pena, se diminui a pena, nessas 3 fases, né? Então, os 3 questionaram vários pontos da condenação, mas principalmente essa questão, tentando reduzir suas penas, mas o plenário só entendeu que, no caso, eram 3 recursos. Fernando Collor, Luiz, como é que é o nome do Luiz? Das 3 pessoas, Isso. Os 3 recorreram da questão da dosimetria. Na questão do senador, eles negaram,
foi perfeita, a decisão, a condenação e a dosimetria. Só no caso do Pedro Paulo Bergamaschi é que eles entenderam que teve um erro realmente, não foi contado um voto, houve uma questão do empate, uma questão analisada ali complexa, mas que realmente houve um erro material, como eles dizem, na proclamação da pena. Condenado permanece, mas a pena diminuiu de 4 anos e 1 mês para 3 anos e 8 meses. Então, eles acolheram apenas os embargos, é o nome desse recurso, do Pedro Paulo Bergamaschi. A pena de Fernando Collor permanece a mesma, a condenação a 8 anos e 10 meses pelo crime de corrupção passiva. Já na segunda parte da sessão, o plenário deu início às sustentações orais da ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do petróleo. A ação foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade e PSOL. Isso é um tema também bem interessante, né? Licitações de blocos petrolíferos, né? Competência que foi dada à Agência Nacional de Petróleo para fazer esses leilões, é um tema bem importante, denso também, envolve, né, a questão do petróleo, que é sempre complexa, tem várias ações no Supremo discutindo essa questão de royalties de petróleo, blocos de petróleo, venda, licitação, esse tema também é muito pujante aqui no Supremo, então começaram hoje de novo naquela forma, esse não exatamente dividido em dois, mas eles hoje ouviram só sustentações orais dessa ação direta, relatada pela ministra Carmen Lúcia, e aí num próximo momento, então, eles seguem com a votação do caso. Então é isso, agradecemos a audiência de todos, obrigada, Mauro. Nos vemos no próximo episódio do Supremo na Semana. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva por e-mail podcast@stf.jus.br. Lembrando que todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de streaming. É isso, obrigado, Mari, obrigado a você que nos acompanhou, até a próxima. Obrigada.